Estamos esse mês falando sobre maturidade. E hoje eu quero falar sobre o tema: a maturidade nos leva a uma vida plena. Você pode repetir comigo essa frase? A maturidade, ela me conduzirá a viver uma vida plena. O propósito do Evangelho não é apenas nos perdoar dos pecados. O propósito do Evangelho não é apenas fazer com que agora carreguemos uma Bíblia. O propósito do Evangelho não é apenas que tenhamos uma mudança exterior de vestes, linguagem, forma de falar. O propósito do Evangelho não é que apenas abandonemos os nossos vícios pecaminosos. Tudo isso pode fazer parte e é a proposta do Evangelho anunciada por Jesus. Mas eu queria que os meus irmãos pudessem entender um pouco mais profundamente que muito mais do que isso, existe uma plenitude que Deus tenciona nos levar a viver. E existem duas cartas de Paulo que eu amo muito, essas duas cartas. Ambas dá a entender que Paulo irá tratar nessas duas cartas de assuntos muito semelhantes. Há uma teologia em ambas as cartas que é muito reveladora. A primeira delas é Colossenses. E a outra é Epístola aos Efésios. Nessa segunda epístola aos Efésios, há duas orações que Paulo ele faz para aqueles cristãos, para aqueles irmãos de Éfeso. Uma ele faz no primeiro capítulo e a outra ele faz no terceiro capítulo. A primeira oração de Paulo, ele está orando e pedindo a Deus que eles pudessem compreender, que os olhos deles pudessem se abrir, que eles tivessem discernimento, entendimento e compreensão da vontade de Deus para a vida deles. Já na segunda oração, o apóstolo Paulo, ele não ora agora para que eles compreendam. Na segunda oração, Paulo é mais ousado, ele pede que eles se apropriem daquilo que Cristo proporcionou para eles. Paulo instiga, provoca e chama-os a se apropriarem pela fé de tudo aquilo que Cristo ele fez. Muitos de nós estamos buscando muitas coisas sem saber que elas já nos pertencem. Nós não temos uma compreensão dos grandes benefícios e privilégios que Cristo na cruz conferiu àqueles que creem nele. Nós não temos a noção da dimensão do que Cristo ele derramou sobre nós. É como se houvesse tesouros incalculáveis, tesouros inestimáveis, tesouros que não podemos mensurar as riquezas que eles têm. E nós não sabemos de que somos proprietários desses tesouros. E é isso que eu quero falar sobre essa noite. Sobre vida plena. Essa igreja que vocês pertencem, ela tem um nome Plenitude por causa disso. Eu não quero apenas que as pessoas se convertam ao Evangelho.
Isso é o início de uma jornada de apropriação de coisas poderosas que Cristo nos conferiu na cruz. O perdão, a remissão dos pecados, a redenção, que é a libertação, a adoção como condição de filhos de Deus, a reconciliação porque éramos inimigos de Deus, são uma parte das riquezas que Deus ele nos dá. Efésios capítulo 1, verso de número 15 é a primeira oração. Por isso eu também, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, observe que Paulo reconhece que eles tinham fé, eles criam em Jesus, como você crê, como eu creio. E o amor que tendes uns para com os outros, eu não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo ora por eles, faz menção deles nas orações. E qual é o alvo, o pedido da oração de Paulo? O verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Paulo está dizendo assim: eu não cesso de orar por vocês. E eu aqui não cesso de orar pela igreja. Para quê? Para que eles tenham espírito de sabedoria e de revelação, para que eles tenham um pleno conhecimento dele, de Jesus. Agora veja o que diz o verso 18: iluminados os olhos do vosso coração. Tem uma tradução que diz assim: iluminados os olhos da vossa mente. Coração tem olhos, mente tem olhos. Paulo está dizendo assim: eu queria que vocês se livrassem de toda cegueira, que Deus pudesse abrir a mente de vocês, os olhos espirituais de vocês, que vocês tivessem espírito de sabedoria, de revelação, de todo entendimento. E para quê? Verso 19, continuando: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E para que também? E para qual a suprema grandeza do seu poder, para conosco os que cremos, segundo a eficácia da sua força, da força do seu poder. Verso 20, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, nós não servimos a um Cristo morto, a um Cristo ensanguentado, a um Cristo que está derrotado em uma cruz. Não. A suprema glória de Deus, a eficácia do poder divino, ao terceiro dia após a crucificação de Jesus, entrou naquele túmulo em Jerusalém e a morte morreu, porque aquele que estava morto veio a ressuscitar. E ele não só ressuscitou, Deus o exaltou e colocou ele à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo nome que se nomeie, não só nesse nome, nem no céu, nem na terra e até embaixo da terra, para que todo joelho no futuro venha se curvar diante do nome daquele que ressuscitou.
Esse é o Cristo que eu sirvo, esse é o Cristo que nós temos, esse é o Cristo que servimos nesta igreja. Nós não servimos a um Cristo morto, nós não servimos a um Cristo ensanguentado, nós não servimos a um Cristo que não tem vida. Não, nós servimos a um Cristo que triunfou sobre a morte, sobre as potestades, sobre os principados, e assentou-se triunfosamente. E é sobre isso que Paulo está orando. Eu queria que vocês entendessem. Eu queria que vocês soubessem. Acima de todo principado, 21, e potestade, poder e domínio, e de todo nome que não se possa referir, não só agora no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas. E o deu à igreja, o qual é o seu corpo. A plenitude, diga, a plenitude daquele que tudo enche, aquele que tudo enche em todas as coisas. Essa é uma oração paulina, no capítulo 1 dos Efésios. E Paulo está orando para que eles possam abrir os olhos, que Deus pudesse fazer com que eles entendessem as riquezas inestimáveis e incalculáveis que Cristo confere àqueles que creem nele. Ele está orando por sabedoria e revelação. Se as pessoas bem soubessem disso que eu estou pregando, quando nós disséssemos assim, quem quer aceitar Jesus? Se elas entendessem, elas se levantariam e diziam, eu quero. E por quê? Porque há um tesouro. Na verdade, quando nós nascemos de novo, nós já nascemos ricos pela fé. Eu posso ouvir um amém? Diga, eu sou rico pela fé. Diga, eu sou rico pela fé. Diga, eu sou filho de Deus e Deus é o dono de todas as coisas. Eu sou rico pela fé. É por isso que Cristo, quando propõe a parábola da pérola de grande valor e a parábola do grande tesouro, ele diz assim: o reino de Deus é comparado a um homem que foi escavar um campo e, encontrando uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que tem, volta, compra aquela propriedade. Que foi o que aconteceu comigo quando eu me converti aos 19 anos de idade. Uma pérola eu encontrei. Quando não sabemos isso, achamos que o evangelho é apenas uma religião. Muitos de nós não temos a consciência e a percepção dos depósitos espirituais feitos por Deus na pessoa de Cristo. Eu falei essa frase e vou repeti-la. Às vezes nós andamos procurando coisas essas que nós já temos em Cristo Jesus. Nós já possuímos. Sabe aquela história de alguém que tem uma herança de um bisavô que era trilionário e ele não sabia? Eu estou usando comparação de riqueza da terra para se referir às riquezas do céu. Mas a partir do momento que ele tem conhecimento, ele vai fazer de tudo para se apropriar de algo que ele entende que é dele. Mas enquanto nós não temos conhecimento dos nossos direitos, nós não temos como provocar, e nem reivindicar, e nem se apropriar. Essa era a oração de Paulo. Que vocês abram um entendimento, compreendam a suprema riqueza da glória do Senhor. Deus nos chama a viver vidas plenas,
Diga, uma vida em plenitude. Diga, Deus me chama a viver uma vida plena. Não é uma vida perfeita o que eu estou ensinando, não. Mas é uma vida plena. Uma vida plena é uma vida cheia de vida. Uma vida cheia de alegria. Uma vida cheia de disposição. Uma vida onde o brilho e o vigor do Evangelho é evidente. É por isso que Jesus disse aos discípulos: vós sois luz do mundo e sal da terra. Fomos chamados para ser luz, para iluminar as trevas que porventura exista na vida de alguém. Se você já foi luz na escuridão de alguém, você está vivendo a proposta do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Somos chamados, irmãos, para manifestar um reino, e este reino é o reino de Deus. Eu não aceito viver abaixo disso. Uma vida cheia de fé, uma vida cheia de unção, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de vigor, uma vida cheia de disposição, uma vida cheia de poder, uma vida cheia de graça. Eu não aceito viver abaixo disso. Você quer viver? Eu não aceito, não. Tem crente aqui nesta igreja? Parece que vocês estão mais cansados do que eu. Eu ministrei 3 vezes, meu irmão. Ainda fiz um movimento espiritual que me acabou. Os entendidos entenderão. Mas eu estou aqui cheio de alegria. Vamos fazer outro reencontro. Porque eu sei quem vive dentro de mim. E quem vive dentro de mim é aquele que ressuscitou ao 3º dia. Quem vive dentro de mim e de você é aquele que chegou no túmulo de Lázaro e disse assim: Lázaro, venha para fora. E aquele mesmo Espírito que ressuscitou a Lázaro, ele tem poder de ressuscitar a sua vida nas áreas onde a morte ela esteja tocando. A proposta do Evangelho vai muito mais além da sua dor, da sua culpa, dos seus traumas, das suas feridas, dos seus pecados e da sua história passada. A proposta do Evangelho é para que venhamos viver vidas plenas e poderosas diante de Deus. Que possamos viver vidas que provem que Jesus, Ele está vivo, e Ele está vivo dentro de mim, e Ele está vivo dentro de você. Porque nós não servimos a um Cristo morto, nós servimos a um Cristo que é vivo e que é poderoso. Nós estamos assentados com Ele na região celestial. O que há nele, há em mim, porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós estamos unidos com Ele à semelhança da sua morte, mas também temos ligação com Ele à semelhança da sua ressurreição. Assim, aqueles que depositam a fé em Jesus ressuscitam das suas mortes espirituais. Nós não precisamos de maconha, nós não precisamos de cocaína, nós não precisamos de carnaval, nós não precisamos de São João do Vale, nós não precisamos de abuso de sexo, nós não precisamos de nada disso, porque a vida do céu mora dentro de nós. Vidas plenas, não vidas perfeitas, mas vidas plenas. É por isso que Paulo vai dizer: nem morte nem vida, nem principado e nem potestade, nem anjo nem arcanjo, nem altura e nem profundidade, e nem qualquer outra criatura tem um poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cristo em nós é esperança de glória. Quem tem Jesus aqui morando dentro de si pode dar um grito de júbilo e uma expressão para que Satanás ele ouça e entenda que Jesus vive em nós. Jesus vive em nós. Jesus vive em você, meu.
oração de Paulo é a minha oração por esta igreja, que Deus nos abra os olhos, que possamos amadurecer e entendermos os depósitos que Deus depositou em nós, através de Jesus Cristo. Nele somos libertos, irmãos. Somos libertos. Uma das coisas que eu tenho tanto, assim, meu coração tem ardido. Meu Deus! Será que eles não entendem? Viver amargurado, viver ferido, cabisbaixo, é viver aquém de uma vida plena. Não estou dizendo que você não possa passar por dificuldades que eu passo, mas somos como Paulo. O poder se aperfeiçoa nas fraquezas, e quanto mais eu estou fraco, é aí que eu estou forte, para que a excelência do poder de Jesus Cristo se manifeste neste corpo mortal. Nós temos tesouros, o vaso é de barro, mas a glória é de Deus. O seu vaso é de barro, mas a glória é do Senhor. Vidas vivificadas, vidas abençoadas, vidas restauradas. Não fomos chamados para viver na miséria, na pobreza, e eu digo mesmo na escassez. Não, aonde Jesus ia, tinha que ter abundância. Quantos pães tem? 2 pães e 5 peixes. Bora multiplicar esse em 1000. E vai sobrar ainda 12 cestos. Recolham para não estragar, porque em reino de Deus nada se estraga, mas é super abundante. Ele disse em João 10:10: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Diga: a vida em abundância é para mim. É para mim, pode dizer. É para mim. Diga com fé, meu irmão, chame pela fé a existência. Diga: Deus me chamou para viver uma vida abundante, para viver uma vida plena, para viver uma vida cheia. Eu não sei se você sabe, o texto diz que Ele encha tudo em todos. Por quê? Porque a natureza divina tem aversão ao vazio. O ar preenche tudo. A água, aonde acha um recipiente, ela enche. É da natureza para encher as coisas. Não fomos chamados para viver vazios. Plenitude significa não perfeito, mas cheio. Quando Jesus cura Bartimeu, vivia pedindo esmola, mas quando a visão se abriu, não só a visão física, mas a visão espiritual se abriu, ele se levantou, jogou a capa fora e agora não vivia mais pedindo esmola, vivia seguindo Jesus de perto. Quando não temos visão, tendemos a virar esmoléis, porque a cegueira espiritual rouba a vida plena. E Paulo sabia disso. É por isso que ele está orando que vocês abram os olhos do coração, para que possam compreender aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, verso 17. Se puder colocar, coloque aí. Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, observe, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você não entendeu, eu vou explicar. Você não foi chamado para ser escravo de nada, você foi chamado para reinar. Aqui diz o quê? Volte aí. Aqui diz o quê? Diga: reinarão
Diga, reinarão em vida. Não é depois que morrer, não. Porque tem gente que pensa, quando a gente chegar lá no céu, lá não vai ter choro. Não. Nós vamos começar a viver a realidade do céu aqui na terra. Você está entendendo? É por isso que Jesus no Pai Nosso, ele diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu. Então eu posso trazer o reino do céu para a realidade da terra. Não fomos chamados para viver sendo o cavalo do cão. O cão deve viver por estrado dos nossos pés, a doença por estrado dos nossos pés, a escassez por estrado dos nossos pés. Não ache que eu estou falando presunção, eu estou apenas sendo bíblico. Reinarão em vida por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Tem algum rei aqui? Você sabe por que a Bíblia chama Jesus de Rei dos Reis? Quem são os reis? Diga eu. Ou ele é rei dos ímpios? Quem são os reis que Jesus é rei? Quem é? Quem é? Tem alguma rainha aqui? Meu irmão, pelo menos tenha fé para levantar a mão, pelo amor de Deus. Para Jesus ver que você acredita, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Tem algum rei aqui? Tem alguma rainha aqui? Tem alguém que crê aqui que ele é rei de reis e senhor de senhores? Na sua coxa está tatuado: eu sou rei de reis e senhor de senhores. Abre os olhos dele, Jesus, e os meus. A segunda oração de Paulo, e eu estou caminhando para o final. Capítulo 3 agora de Efésios. A segunda oração dele. Primeiro ele ora para abrir o entendimento. A segunda, capítulo 3, verso 14. Por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. O que significa isso? Que Deus é Pai de todos. De quem toma o nome toda a família. Família de quem? Aqui poderia ser transliterado para a paternidade de Deus, tanto no céu como sobre a terra. Verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória. Olha o alvo tensionado por Paulo agora na segunda oração. Lá era para abrir o entendimento. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E por que Paulo está orando para que eles sejam fortalecidos com poder no coração, no homem interior? Porque ninguém se apropria das realidades do reino sem fortalecimento espiritual dentro. A verdade é que se organizar por dentro, vai se organizar por fora. Busque o reino, a justiça do reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Verso 17. Assim habite Cristo em vosso coração pela fé. Bata no peito assim: habita Cristo no meu coração. Paulo está dizendo o que eu estou dizendo a vocês. Assim habite Cristo pela fé. Pelo que, irmãos? Diga pela fé. Diga pela fé. Não tem a ver com sentir, é pela fé. A fé é a chave que dá acesso às riquezas do reino. E eu estou dizendo que Cristo habite no seu coração e na vida desta igreja pela fé. Cristo viva dentro de nós em nome de Jesus. Bata de novo no coração: Cristo vive em mim. Cristo habita dentro de mim. E se Cristo habita dentro de nós, há vida dentro de nós, há poder dentro de nós, há cura dentro de nós, há dínamos dentro de nós, há alegria dentro de nós, há vida
vida e o poder de Cristo vai queimar tudo aquilo que é diabólico, maldito, satânico, demoníaco, enfermo e doente, porque aonde Cristo entra, Ele sacode as estruturas. Ele chegou numa sinagoga, tinha uma mulher encurvada lá. Aonde ele chega e o diabo está, ele diz: o fim do império do diabo acabou aqui, porque eu estou anunciando um reino, e esse reino exerce poder e autoridade sobre o reino do diabo. Por isso, aonde ele chega, o diabo tem que sair e tem que se curvar. É uma anomalia, crentes opressos. É uma anomalia. E Paulo está dizendo: pela fé Cristo habite no coração de vocês. Verso 17: estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que vocês possam compreender com todos os santos, poderia ser irmãos. Veja o que Paulo está dizendo: que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Não podemos conhecer a Cristo sem profundidade. E essa é a grande razão pela qual nós não conhecemos a Ele, porque nos falta profundidade na relação com Ele. Verso 19: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E ao fim, olha para o fim, bote aí esse verso, capítulo 3 de Efésios, verso 19. Efésios 3, 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Tudo isso que ele pede tem uma finalidade, uma conclusão, um desfecho. Olha aqui, ó. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não, você não entendeu, não. Deus quer que sejamos tomados da plenitude dele. Deus quer nos encher, Deus quer nos envolver, Deus quer que tenhamos vidas plenas, vidas cheias da sua graça, vidas cheias do seu poder, caráter ajustado, emoção ajustada, mente ajustada, nada de perfeição, mas de alinhamento com a plenitude que Deus ele tem para com a nossa vida. E o verso 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para sempre. Amém. Depois de Paulo orar por entendimento, agora ele está provocando na segunda oração que eles se apropriem dos depósitos espirituais que Cristo nos confere. Nós somos filhos de Deus, amém, irmãos? Você não é filho de Satanás. Diga para o seu vizinho, vá a provocar ele. Você não é filho do cão, não. Você é filho de Deus, adotado em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa que você entende: quando Jesus olha do céu para nós, ele não nos vê, ele vê Cristo em nós. Cristo é o sumo sacerdote representativo do seu povo. Diga a Satanás: Satanás, eu estou entendendo. Eu não nasci para viver debaixo do seu chicote, não. Eu estou entendendo o que o pastorzinho está dizendo. Ele está pedindo a Deus que abra os nossos olhos, porque Deus quer que eu viva uma vida plena.
Chega de viver, irmãos, uma vida atrapalhada. Chega de viver uma vida amarrada. Chega de viver uma vida sem vida. Chega de viver uma vida arrastada pelos outros. Chega de viver uma vida abatida. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos viver plenitude. Eu tenho um pavor de escassez, não gosto de escassez e de desordem. Quem trabalha comigo aqui na igreja sabe disso. Qualquer coisa na igreja que está fora do lugar, eu conserte aquilo ali, ajeite aquilo ali. Eu não quero aquilo daquele jeito, porque o reino de Deus para mim é um reino de abundância. Eu disse, esses dias na porta da igreja, nós estávamos com um carro fretado aqui para o encontro, e eu abri a boca. Dona Fátima tem dom de mover-se nos proféticos. É porque ela é quietinha do jeito dela, mas ela tem uma sensibilidade espiritual tremenda. Quando nós compramos aqueles balcões ali, 21 conto, ela chorou. Quando ela vê tudo que nós fazemos na igreja aqui de novo, ela chora. Porque ela faz parte, ela sabe de onde a gente veio. Ela chora. E eu cheguei na porta ali e disse, nós vamos comprar uma estrada, gabina estendida para essa igreja, para nós não tomarmos mais carro de ninguém emprestado. E eu disse a eles, pode escrever aí. Nós vamos comprar. Falei com Tereza e Cleide hoje. Eu disse, nós vamos comprar uma estrada em nome de Jesus. E vai que tem alguém aqui que tem uma estrada zero e queira doar para a igreja, nós recebemos para a glória de Deus. Quem está procurando uma estrada para doar, Deus já lhe deu a resposta. É aqui, pode semear. E nós vamos derrubar esse prédio em nome de Jesus. Nós vamos estender essa tenda em nome de Jesus, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades, das suas necessidades e da necessidade da sua obra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja fiel, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai nos colocar. Não fomos chamados para viver na escassez, fomos chamados para viver na abundância, para a glória de Deus. Alguém crê nisso e alguém recebe? Tem crente aqui nessa igreja que quer e deseja e almeja viver uma vida plena? Meu irmão, Deus não vê o seu passado, Deus não vê o que você fez, Deus não vê as suas feridas, Deus não vê os seus traumas, Deus não vê a sua condição de quem você era. Deus vê o seu futuro e a potência daquilo que Ele tem poder de fazer em você para cumprir o plano dEle na sua vida. Viva preso ao seu passado não, porque Deus não está interessado no meu passado. O meu passado não é feliz, o meu passado não é tão bom, eu não tive o que eu queria em família, mas eu entendi que Deus, segundo a sua riqueza em glória, não olha para o meu passado, não olha para a minha pobreza, Ele olha para o meu futuro, Ele olha para a frente, porque nós somos feituras de Deus. Está em Efésios capítulo 1, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Eu já disse aqui na igreja, você não tem um propósito porque nasceu, você nasceu porque na eternidade Deus tem um propósito. Você não é um acidente de percurso, você está vivo, Deus tem plano na sua vida. Você está vivo, não fechou o ciclo da unção na sua vida. Você está vivo, Deus tem plano na sua história. Você está vivo, tem história para você com Deus ainda. Você pode estar passando por um momento, mas Deus tem plano na sua história e Deus tem plano na sua vida. Há alguém aqui que crê e se apropria pela fé. É por isso que Paulo ora para que eles sejam fortalecidos com poder no homem interior, porque quando nos organizamos por dentro, por fora nos organizamos. À medida que crescemos por dentro, crescemos por fora. Paulo estava orando para que eles renovassem a mente. Ora para que o Espírito Santo visitasse eles.
levantasse eles, libertasse eles, capacitasse eles, fortalecesse eles. Cristo está vivo dentro de nós. É pelo poder do Espírito Santo que temos experiências mais profundas e que nos tornamos vitoriosos e plenos. A preocupação de Paulo é que eles se apropriassem pela fé da imensidão do amor e das riquezas da glória de Deus. Meus irmãos, o que Deus nos deu em Cristo é muito maior do que o seu sofrimento. O que Deus nos conferiu em Cristo é muito maior do que essa intriga que você está com sua alma. O que Deus conferiu para nós em Cristo é muito maior do que essa dívida. É muito grande o que Deus nos conferiu em Cristo Jesus. Eu, quando me converti, eu fumava. A noite que eu me converti foi uma quinta-feira. Eu me converti mais 5 jovens. Eu cheguei em casa com um maço de caldo, entrei no banheiro e disse assim: a partir de hoje, e olha que eu já fumava há 4 anos, em torno de 10 a 15 cigarros por dia, eu nunca mais coloco um cigarro na minha boca. A partir de hoje eu nunca mais tomo bebidas alcoólicas para viver embriagado. Irmão, foi algo instantâneo na minha experiência. Eu não sei se porque aonde eu cresci me ensinaram isso aqui que eu estou ensinando a vocês. Irmãos, não é tempo mais de a gente viver arrastando-se na fé. É tempo de se apropriar, de amadurecer, para acessarmos as riquezas da glória de Deus. Você está preocupado com dinheiro? Oh, meu Deus, não entendeu ainda. Muito mais do que dinheiro. A glória dele, a presença dele, o poder dele, a vida dele, a unção dele, é o que nós mais precisamos para viver. É maior do que a doença, é maior do que a culpa, é maior do que a vergonha, é maior do que os vícios, é maior do que a miséria, é maior do que tudo. Deus deseja que venhamos viver vidas plenas. Plenitude tem a ver com enchimento. Como disse, a natureza tem aversão ao vazio. A incredulidade, o pecado, a imaturidade, a falta de entendimento e revelação são as razões que somos privados das riquezas do reino. E por fim, Paulo diz: para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Diga: eu quero ser tomado de toda a plenitude de Deus. Pode vir o louvor. Eu quero ser tomado de toda a plenitude de Deus. Bota mais fé nesse vernáculo aí. Eu vou ser tomado. Eu vou ser tomado de toda a plenitude de Deus. Diga: Cristo está em mim, esperança de glória. Diga: eu em Cristo Jesus participo das riquezas do reino. Diga: eu em Cristo Jesus participo da presença de Deus. Diga: eu em Cristo Jesus, eu já sou rico pela fé nele. Porque o que há nele existe também em mim. A maturidade, irmãos, é o que nos levará a viver vidas plenas. Porque maduros, nós diremos assim: Satanás está me enganando. Ele está roubando algumas coisas na minha vida. Satanás, irmãos, ele trabalha na ignorância, na falta de entendimento e incompreensão. Não falo brutalidade, falo falta de entendimento. É por isso que eu estou falando: a maturidade nos levará a viver
vidas plenas.